causa está o novo reajuste de tarifas a nível de transporte interdistrital na província de Maputo. Seguimos agora a página policial e olhamos para um crime sexual em Nampula. Está detido o técnico de laboratório acusado de ter abusado sexualmente de uma paciente durante atendimento clínico. Ele tirou resultados, disse-me que tem uma doença muito grave. Ele disse que queria tirar um líquido para colocar no microscópio. Foi daí que ele me disse para me deitar, tirar o líquido. Depois disso eu me deitei e estava com ele uma coisa idêntica a coisa, preservativo, um azul. Me deitei, depois disso ele tirou a minha roupa, não sei o que tinha me colocado, mas senti algo frio e senti algumas coisas na minha barriga. Depois disso, como ele estava tão próximo de mim, ele tirou a roupa dele. Eu perguntei, quer fazer o quê? Já que eu estava sem forças e não consegui gritar. Ele disse, quando me perguntei, quer fazer o quê? Disse, tenho que tirar esse líquido para colocar no microscópio. Foi Deus. Se não fosse Deus, quase você estaria morta. Você nem chegaria em casa se não fosse ele destinar. Eu disse, desta feita, na verdade, o corrimento existe. Como é possível uma virgem, como tal tu dizes, ter um corrimento dessa natureza? Posso colher esse corrimento para ver se tem algumas bactérias? Disse que podes. Eu estava de uma bata, ela tinha tirado a bata porque estava a tomar sumo na altura que ela me encontrou. Um sumo fizz de limão. Até como ela estivesse muito abatida e fraca, eu levei aquele fizz, uma tampa, eu disse, abri agora, tomei, eu disse, podes tomar, talvez pode ser hipoglicemia. A moça levou o sumo, disse, não gosto do sabor, mas tomou 2 tampas. Daí comecei a tomar normalmente. Eu disse, para se achares que estás muito fraca, nesse momento em que vai lá fora, compra banana, como tem açúcar, vai estar a comer banana, pode ser de 10. Eu não tirei dinheiro. Ela é que tirou dinheiro, disse, vou comprar a banana. Encontra-se detido nas celas da 2ª esquadra um cidadão acusado de crime de violação sexual. Este que é funcionário do bairro Moala Expansão, o mesmo de forma enganada a vítima, tendo-se feito ao laboratório, alegadamente queria fazer alguma colheita nos órgãos da mesma, a vítima ficando aberta para estas análises, o mesmo teria violentado sexualmente. Após o ocorrido, a vítima se fez à sua residência, tendo destacado o que teria acontecido, tratando-se de uma mulher que é virgem, destacou a situação à sua mãe, tendo a preocupado, acionado a Polícia da República de Moçambique, área de jurisdição da 2ª esquadra. Prontamente linhas operativas foram acionadas, onde foi possível a detenção deste indivíduo. Neste momento encontra-se sob nossa custódia, aguardando passos subsequentes para a sua responsabilização. Portanto, um técnico de laboratório está às contas com a polícia na província de Nampula por ter alegadamente abusado sexualmente de uma paciente durante atendimento clínico. Ainda na página policial, aqui no estabelecimento penitenciário provincial de Inhambane. É preciso referenciar que é uma atividade contínua. As 2 instituições irão prosseguir com este trabalho um pouco pela província para estancar estes fogos. Nos próximos dias serão escalados residências, instituições públicas e privadas que reúnam condições para o efeito. Não podemos avançar qual o passo a seguir para não deturpar aquilo que é o decurso normal das investigações que estão em curso, mas asseguramos que é uma operação que veio para ficar. Incluindo os nossos colegas da comunicação social, já receberam algumas mensagens solicitando o envio de um valor monetário ou cometimento de outro tipo de solicitação, valores monetários e outros bens, cujo intuito principal é aquilo que é solicitação de valores monetários para cometimento de burlas. Havendo o envolvimento de indivíduos que facilitam a recepção de valores monetários ou telemóveis e outros objetos que são proibidos no estabelecimento penitenciário, haverá medidas a serem tomadas aos próprios implicados. Neste momento é prematuro ter que avançar estes dados.
Abrimos agora a nossa página económica e olhamos para políticas monetárias. O Banco de Moçambique mantém fixa a taxa mínimo em 9,25%. O Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique decidiu manter a taxa de juros de política monetária, taxa mínimo, em 9,25%, justificando a medida com a necessidade de consolidar a inflação em um dígito, num contexto marcado por riscos fiscais e incertezas económicas. Segundo o comunicado do Banco Central em Maputo, a decisão foi tomada tendo em conta a devolução favorável da inflação dos últimos meses. O Banco Central explicou que a inflação anual desacelerou para 3,99% em abril deste ano, contra 4,77% registrados em março, refletindo sobretudo a redução dos preços dos produtos alimentares e combustíveis. Apesar da desaceleração da inflação, o CPMO alerta para a existência de riscos que podem pressionar os preços nos próximos meses. O Banco de Moçambique acrescenta que as perspectivas de recuperação econômica se mantêm positivas, sustentadas pelo desempenho dos setores de serviços, agricultura e indústria extrativa. No mesmo encontro, o CPMO decidiu igualmente manter as facilidades permanentes de dissidência e absorção de liquidez em 12,25% e 6,25% respectivamente. Os coeficientes de reservas obrigatórios para os passivos em moeda nacional e estrangeira permanecem fixados em 39% e 39,50% respectivamente. Vamos agora olhar para a escassez de combustível. Aguiar Jaime aponta a falta de divisas como principal causa para este fenómeno de crise energética no país. De impactos diretos na mobilidade urbana, no transporte de mercadorias e no aumento de custo de vida. Perante o cenário, o economista Aguiar Jaime afirmou que a escassez de combustível está fortemente ligada à falta de divisas no país. Segundo explicou, as empresas importadoras dependem de moedas estrangeiras, principalmente do dólar norte-americano, para efetuar pagamentos aos fornecedores internacionais. Nós sabemos que o nosso país, nos últimos anos, vem enfrentando a problemática das divisas. Este é um dos pontos mais importantes que os bancos comerciais ainda discutem sobre os aspectos de problemas de divisas. E não só também a própria nossa balança comercial, ela tem mostrado déficit nos últimos anos, e é evidente porque o nosso país atualmente nós temos mais importações em relação às exportações. Por isso, atualmente, esse é um dos motivos principais que estamos a ter os problemas aquilo que é a capacidade de pagamento dos combustíveis fora do país. Aguiar Jaime considera que a atual situação revela fragilidades estruturais da economia nacional, sobretudo a elevada dependência de importações. Para o especialista, o país precisa reforçar as suas reservas cambiais, diversificar as fontes de receita e apostar no aumento da produção interna para reduzir a vulnerabilidade perante choques extremos. Nós sabemos que combustíveis atualmente desempenham um papel muito fundamental e este conflito envolvendo Estados Unidos e Israel contra Irão é obviamente um dos principais impactos que pode trazer para o nosso país era mesmo a questão dos combustíveis, porque nós sabemos que todo aquele processo que tem a ver com a questões de mobilidade, depois também as trocas comerciais do nosso país, o combustível desempenha um papel muito fundamental na nossa economia. Isto, de certa forma, quando existe esse conflito já do Médio Oriente, isto, de certa forma, acaba criando impactos negativos e que vão afetar diretamente aquilo que é a nossa economia. Entretanto, autoridades governamentais asseguram que reforços estão em curso para normalizar o fornecimento do combustível nos próximos dias. Ainda assim, analistas alertam que sem uma solução sustentável para a questão das divisas, o país poderá continuar sujeito a episódios recorrentes de escassez. A reportagem é de Cortez Sumulha, Camões Manuel, da capital norte do país.
Na página da sociedade, vamos olhar para cobranças ilícitas. Municípios da cidade de Maputo sentem-se sufocados com a especulação de preço nas viagens nos transportes semicoletivos de passageiros. O recente agravamento dos preços dos combustíveis no país continua a ter um impacto no orçamento familiar, abrindo espaço para cobranças ilícitas nos transportes semicoletivos de passageiros a nível da cidade e Matola no país. Munícipes relatam a subida de tarifas em algumas rotas e sentem-se agastados com cobranças que impactam no orçamento mensal. Já presenciei casos em que alguns condutores eles aumentaram o preço do transporte. Hoje, por exemplo, do jardim até a faculdade, geralmente pagávamos 20 meticais. Hoje, o condutor ele disse que eram 25 meticais. Não tivemos como questionar por causa da maneira como ele nos abordou. Tipo, ele foi agressivo, né? A maneira como ele falou, porque ele dava para perceber que ele não queria conversações ou ele queria que nós entendêssemos que o combustível subiu, então o preço ele também deve ser agravado. E o que eu tenho notado é que no final do dia ou em momentos que há maior fluxo de pessoas que estão à procura de transporte, ou o preço ele é agravado ou há encurtamento de rotas. E às vezes isso acontece, por exemplo, na praça do Chiquelene. Isso acontece às vezes na presença de polícias, carros passam e aqueles fiscalizadores eles não fazem absolutamente nada. Ou carros vêm lotados e as pessoas que estão ali nas bichas, eles não têm como subir. E quando eles chegam ali só levam cerca de 4 pessoas, vão embora os polícias, eles não fazem nada. Se eles, os fiscalizadores que são colocados nas paragens, pudessem nos ajudar, né? Eu acho que isso haveria de ajudar. Existem algumas zonas, algumas rotas que antes era 15 meticais, agora é 18 definitivamente. E existem outras que ainda continuam a ser 15, outras que são 18 e existem outras rotas, né? Que alguns transportadores fazem chapas a 20 meticais, tipo certo mesmo. E na hora da ponta, como com esses transtornos de combustível, na hora da ponta, eles costumam elevar mesmo os preços. Teve um tempo em que chapas da Matola para baixo eram 100 meticais. Eram outros da Machava, Liberdade, para a cidade, eram 50 meticais. Da Desempeto até a cidade, 50 meticais, 100 meticais. E alguns cobradores só ficavam, se não queres, deixa. Então era uma coisa muito controvertida. Não era uma boa situação. E estamos a viver mal. E face a cobranças ilícitas, munícipes vê-se obrigados a pagar o que lhes é cobrado para garantir a viagem. Nós queremos chegar ao nosso destino final. Ninguém quer ficar na paragem até às 22 horas. E se tu estás a cobrar 50 meticais para me levar até meu destino final, eu vou pagar. O que, na verdade, é errado, acaba fazendo com que esse assunto ele continue. Mas é por falta de opções mesmo. Já o transportador na rota Socimol, Maringo e Costa de Sol, Jorge Zumba, lamenta a situação e afirma que nesta rota os preços mantêm e vê-se prejudicado com o atual preço dos combustíveis. O governo oficialmente disse que a tarifa não pode subir. Então nós temos uma identidade reguladora do expressar que é a agência metropolitana. Então, qualquer atualização do preço tem que ser o governo a fazer isso. Então, não é um grupo de pessoas isoladas a fazer isso. Isso é ilícito. Mas que eles têm razão porque o combustível está alto. O transportador também sofre, porque ele com a tarifa atual não compensa. O combustível subiu a 30%. E temos carros do município que andam a gás que estão a andar quase a 87 meticais, alguma coisa. Então, tu não vais concorrer com uma pessoa que está a gastar por litro 87 meticais. Depois você vai gastar 116. Não, essa concorrência é desleal no mercado. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, o governo tem que reaver o que é que tem que fazer em relação aos transportadores. Nessa rota, o preço mantém? Mantém-se. Nós estamos a trabalhar normalmente, mas não é sustentável.
Estamos a ter problema para abastecer os carros e também as receitas caíram, porque todo o dinheiro que você trabalha, vai abastecer a viatura. Então, por exemplo, eu tinha com 4 mil, eu tinha uns 50 litros de combustível, agora só consigo 30. Tenho no dinheiro que eu abastecia antes, agora tenho que aumentar mais 1.800. Essa diferença é muito grande, talvez de 50 litros para 30 litros, 20 litros de diferença. Estamos a falar de 2 de alguma coisa, 2 de 300 alguma coisa. Então, não é fácil. Mesmo que o governo aumente por 2 meticais ou 5, só vai minimizar a situação, não seria a tarifa certa. Certo. De referir que a Associação dos Transportadores Rodoviários na cidade de Maputo distancia-se do agravamento dos preços dos transportes semicoletivos de passageiros, o que é considerado ato punível nos termos da lei. Entretanto, sobre a crise no país, biscateiros relatam falta de trabalho no porto de Maputo, alegadamente pela crise que se faz sentir. Com a crise que assola o país nos últimos anos, vários são jovens e adultos oriundos de quase todo o país que têm estado na Praça dos Trabalhadores à espera de buscates no porto de Maputo, mas sem sucesso. O senhor Américo diz estar a trabalhar nestas condições já há 30 anos, mas depois das manifestações de 2024, as coisas mudaram e só vem piorar nos últimos dias. Nós viemos trabalhar bem, mas bem mesmo. Agora já não há jogo, não há nada. Antes até essas horas, podia dizer que já chega, já trabalhou. Agora são muito. Agora é difícil ver um caminhão chegar aqui, se quer 20 pessoas, quer o quê? Não. Mas de antes vinha o caminhão nos levar e fazer trabalho já para casa. Agora já não há trabalho. Depende do trabalho, 200, 300, 400 diário. Mas agora? Agora só depende desses patrões que nos conhecem, quando tem o condutor chamamos para trabalhar. Mas agora estamos um bocado parados, porque já não aguenta nada por causa da manifestação que fizeram. Tem medo. E a família, assim, como é que fica em casa? Chega a ficar quanto tempo aqui sem biscate? Às vezes por semana só trabalho uma vez ou 2 vezes. Sim. Este jovem, natural da província de Sofala, diz estar a passar por momentos difíceis por falta de buscates no porto. É crise de trabalho, não há trabalho. Fome só. É fome só, não há nada aqui, estamos sofrendo. Sai em casa, vim para o guarda de job aqui na praça, não há nada. Não apanha nada, volta, não há nada, volta de pé. Tá vendo? Casa chega, dorme com fome. Faz uma semana que não há job. Aqui nós dependemos de condutor, sai do condutor, nós dependemos de condutor. Não há job, nós faz lavar carro. Nesses patrões também dá 5 não faz nada. Aquele almoço que mata bicho. Queria fazer alguma coisa em casa, cariri, mas não há nada mesmo. Espera-se dias piores caso esta situação continue e muitas famílias vão passando fome por isso. Entretanto, cresce a venda informal. A atividade em si continua a ser uma das principais alternativas à falta de trabalhos formais. Venda informal cresce como forma de busca de sustento em Maputo. Na verdade, o país está mal. Eu aqui estou a lutar para minhas famílias, para eu também. Esse pouco que eu estou a conseguir aqui é muito para mim. Sim. Estou a ver, não há emprego. Não há nada para subir também, chapa agora é problema. E os desafios? Às vezes faz sol, faz chuva, poeira, isso não te incomoda? Me incomoda, não tem como. Me incomoda. Sim, poeira. Também às vezes chegam mulheres, me roubam. Acontece, irmão. A motivação, eu criei a minha banca através da minha família. Como já tenho família, sou crescido, então abri minha banca para conseguir sustentar a minha família. Falo de emprego, né? Aqui, nós ganhamos lá tanto, mas pouco, temos que comprar pão, as crianças irem na escola, né? Por o momento, apesar do que essa zona, por o momento já não há movimento, porque
muitas lojas estavam fechadas, eu já acho que não há negócio, quando a renda subiu muito. Mas, nós, eu estou aqui desde quase a Malta 25 anos a vender aqui. Eu aconselho todo jovem que também para acordar, para fazer qualquer coisa, do que ficar em casa. Porque quando fica em casa, acaba de pensando muita coisa que não dá. Então, eu aconselho muito jovem também a sair de casa para dar. Boa coisa sempre se encontra no caminho, né? Os vendedores informais entrevistados pela equipe de reportagem da Tua TV alegam que busca de sustento é tudo que procuram nas avenidas, passeios e bermas da estrada. Eu estou a ver outra coisa, se não forem vender. Tenho que vender para eu conseguir comer, dar de comer aos meus filhos. Sim. Sustenta seus filhos por conta dessa banca? Sim, sim. Por conta dessa banca. Não tenho outra coisa, não tenho fim do mês. Quantos filhos mãe tem? Quantas pessoas criou a partir desta banca? 4. 4 já são grandes, agora já estou a criar os netos. O que me motivou a trabalhar aqui para poder sustentar os meus filhos e a casa onde eu estou a viver. Sim. Quais são os desafios que encontra todos os dias aqui sentada ao relento? Muitos. Passamos frio, poeira, tudo aqui mesmo. Nxavisa lana hi ku a ku na nchumu xa ku xi ni pfuna ni vutomi la mina ni voko hi lele ni nga za ni tshwa nyamuntlha ni pfuka siku ni siku ni pfuka a madrugada duwazi wora no pfuka ni tamela mbenga wa ku ni sila mabaji ni kota ku rhwala ni ta haleni ni ta fika lana para ku ni lava pawo ya ku para ku ni ti pfuna vutomi hi ku a ku na nchumu lexi ni fanele ku xi endla xo loko no pfuka ni tshama i mani loyi a to ni nyika swakudya ka vutomi la mina a nga kona na de maka pembe na ku pfuna a muti wa mina kahle kahle ni pfuna vamamani va mina ni pfuna vapapai va mina so por isso ni fostra ku xasa mapanga maka yaleyo. Os vendedores informais olham para a polícia municipal como grande inimigo no exercício das suas vendas. Não tem medo da polícia municipal? Irmão, eu aqui, na verdade, tenho medo. Pode chegar, levar minhas coisas. Tenho medo mesmo. Tenho medo. De repente, vão chegar aqui com o carro, vão recolher minhas coisas. Tenho medo, na verdade. Só que eu aqui estou a vender, a controlar. Sim, pode chegar eles, recolher minha banca. Quando recolher minha banca também não tem como. Já vou sentar em casa. Eu sempre, coisa de tipo comida, dinheiro de renda, eu apanho aqui mesmo. Quanto é que vende assim por dia? Por dia aqui, às vezes 250, 300, 500, quando tem movimento. Quando não tem movimento, às vezes 150. Não há como. Não vou sentar em casa por causa não tem dinheiro, o país está mal. Às vezes tem barulho, mas não tem como. Não tem como, temos que enfrentar. Eu acordo 2 horas todos os dias para fritar essas coisas de badia. Eu vir aqui na estrada, eu vender para eu conseguir qualquer coisa. Parou um pouco, né? Parou um pouco, mas antes levava as nossas coisas para recuperar, houve barulho, o que é que você não se recupera nada, fala, chega lá, fala de um alto valor, depois a gente não conseguir, você acaba ficando em casa, começa de novo a fazer empréstimo de dinheiro para começar a vender de novo. O aumento expressivo de vendedores nas ruas, avenidas e bermas da estrada reflete a falta de oportunidades no mercado de trabalho formal. É a altura de fazermos um brevíssimo intervalo na presente edição